Alguns dias eu venho pensando e me surgiu uma pergunta. Eu não sei se essa pergunta já surgiu no seu coração ou na sua mente, mas surgiu no meu coração e na minha mente a pergunta: por que nós temos que estar aqui todos os domingos? Por que nós temos que estar aqui todas as quintas-feiras? Por que nós temos que estar todas as terças-feiras no link? Por que nós precisamos estar envolvidos na obra de Deus? Por que as portas da igreja precisam estar abertas? Porque várias igrejas estão nesse exato momento cultuando a Deus. Porque várias igrejas estão louvando e falando sobre a palavra do Senhor. E me veio essa pergunta na minha mente e o Senhor me trouxe uma resposta através da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Se encontra depois de Jeremias, Isaías, Jeremias. Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar ela com vocês. Jeremias, vivendo um momento, vivendo uma certa situação, diante do povo de Deus, estando à frente do povo de Deus, sendo um líder do povo de Deus ali, ele escreve estas palavras, e nós entendemos que quando as palavras são inspiradas por Deus, ela produz efeito. Então, as palavras de Jeremias são palavras inspiradas por Deus para uma situação, para um momento pelo qual ele estava vivendo. E diz assim essa palavra, Jeremias capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Repita comigo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Em algumas traduções está dizendo aquilo que me dá esperança. Jeremias foi um dos profetas do Senhor levantado por Deus entre o século 586 a.C. Jeremias, o autor desta palavra, ensina as pessoas que desobedecer a Deus é trazer desgraça para a própria vida. Que não estar diante de Deus é viver em sofrimento. Jeremias está dizendo para o povo de Deus: ora, que vocês obedeçam a Deus e se curvem diante de Deus, porque se isso não acontecer, uma coisa é certa, o sofrimento virá, o sofrimento vai chegar até você. Então Jeremias vai escrever isso dentro de um contexto. E qual o contexto que Jeremias escreve esta palavra? O contexto que Jeremias escreve essa palavra é: Jerusalém estava passando por uma grande dificuldade. Jerusalém estava sendo oprimido pela Babilônia. Os judeus estavam sendo mortos e torturados e levados para o exílio. Então Jerusalém estava vivendo um momento de muito sofrimento. E ele, como um homem, um profeta instruído por Deus, já vinha transgredindo e falando as suas palavras nos capítulos de Jeremias. Jeremias já vinha dizendo para o povo que ele precisava se voltar para Deus. O povo precisava se voltar para Deus para que o sofrimento acabasse. Então, Jeremias escreve tudo isso em 52 capítulos. 52 capítulos de Jeremias, ele vem dizendo profecias, promessas, ele vem decorrendo sobre tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração para uma nação que está sofrendo, para uma nação que está sendo torturada, para uma nação que está passando por dificuldade. Eu coloquei como tema dessa mensagem a palavra armazenamento. Repita comigo, armazenamento. E por que eu coloquei esta palavra como título? Porque o amigo, o querido Espírito Santo, colocou no meu coração algo a respeito sobre memória. Todos nós temos memória, todos nós temos. Existe a memória biológica, que é aquela que nós temos.
E existe a memória física, aquela que tem no seu celular, aquela que tem no seu computador, aquela que tem em alguns aparelhos. E é interessante quando Jeremias está dizendo para o povo de Jerusalém: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias está dizendo nada mais, nada menos do que: vocês precisam acessar um armazenamento que já existe na mente de vocês. Por que esse armazenamento já está na sua mente? Porque se você voltar para trás, você vai ver que o mesmo sofrimento que nós estamos passando hoje, nós já passamos no passado, e Deus deu o livramento para o seu povo. E Deus agiu de misericórdia. Deus já nos tirou de um sofrimento. O que eu preciso que vocês entendam é: vocês precisam acessar algo que já está aí, armazenado na mentalidade, na memória de vocês. E por que Jeremias está dizendo tudo isso? Porque Jeremias passou por esse período tentando levar o povo de se aproximar por Deus, e não estava tendo sucesso. E quando ele escreve o livro de Lamentações, a gente vai dizer que é um livro do choro, é um livro fúnebre. Jeremias está se lamentando, ele está chorando, ele está sofrendo, ele está olhando para o povo e sofrendo. É bem verdade que, se colocarmos isso nos nossos dias de hoje, nós deveríamos também estar como Jeremias. Porque todas as vezes que abrimos o noticiário, todas as vezes que vemos notícias do mundo externo lá fora, o que nós vemos é muito sofrimento. Talvez você está sentado aqui, mas existem pessoas que estão chorando por um ente querido que acabou de perder. Existem pessoas que estão chorando por causa de guerra. Existem bombas sendo preparadas para destruir uma nação neste momento. Existem pessoas que estão passando fome. Existem pessoas que estão sendo violentadas nesse exato momento. Existem muitas maldades do lado de fora. Se nós pensarmos como Jeremias, talvez nesta noite nós também podemos se lamentar, porque na verdade aqui dentro estamos protegidos, aqui dentro estamos impactados pela glória de Deus. E qual é a verdade de tudo isso? Porque a Bíblia nos diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aqui Ele está. Então aqui é um ambiente diferente, aqui é um ambiente onde estamos guardados, onde estamos envolvidos com a glória de Deus. Aqui é um ambiente onde nós louvamos: não pare, não importa a tempestade, eu só preciso de uma coisa: eu não posso parar. Aqui é um ambiente de esperança, aqui é um ambiente gostoso, onde nós sentimos o calento, onde nós sentimos a proteção de um Deus que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e habita entre os nossos corações, e não nos deixou órfãos, porque Ele disse: eu vou, mas deixarei com vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita sobre os vossos corações. Então é bem verdade que aqui é muito bom de estar. Viver aqui e estar nesse ambiente de Deus é maravilhoso. Mas lá fora o ambiente está difícil. Lá fora o diabo todos os dias tenta destruir. Lá fora todos os dias as notícias não são favoráveis. Por isso Jeremias vai escrever Lamentações 2:11. Ele vai dizer assim: já se consumiram os meus olhos com lágrima, turbada está a minha alma, o meu coração se derrama pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Ou seja, Jeremias estava vendo e sentindo todo o sofrimento do povo. Jeremias estava sentindo tudo aquilo que o povo fazia quando se afastava de Deus. Ei, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês: o homem sem Deus só faz coisas erradas. O homem ou a mulher sem Deus só faz miséria. Essa semana passada a gente teve uma reunião com uma assistente social daqui da cidade. Eu, a minha esposa e uma assistente social. Vocês não têm noção do quantas famílias estão sendo destruídas. Teve uma
uma história que ela nos contou, que uma mãe colocou as suas 5 filhas para se prostituírem. As 5 filhas dela. As 5 filhas. E uma estava grávida e ela não sabe nem quem é o pai. Você tem noção disso? Uma pessoa que foi feita para gerar, proteger e auxiliar, está destruindo a própria família. Então, o mundo lá fora só tem coisas más. E Jeremias, sentindo tudo isso, ele vai trazer o povo a entender. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Você precisa acessar a sua memória. E o que é acessar a memória? Na verdade, o que é memória? Memória é a capacidade de adquirir, repita comigo, adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis. Então, memória nada mais é do que adquirir, armazenar, recuperar informações disponíveis já internamente dentro do seu cérebro. As mensagens já estão dentro do seu cérebro. Já está dentro da sua cabeça aquilo que você precisa. Você já tem o armazenamento necessário para aquilo que você precisa. Então, quando Jeremias vai escrever esta palavra que diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jeremias está dizendo ao povo: eu preciso que vocês recuperem informações disponíveis dentro da memória de vocês, de um Deus que ainda faz milagre, de um Deus que ainda transforma, de um Deus que ainda recupera, de um Deus que ainda pode fazer o impossível. E é interessante que a memória armazena várias coisas. Trazendo para o nosso dia a dia de hoje, a memória é um armazenamento de informações, fatos, obtido através de experiências ouvidas ou vividas. Repita comigo: experiências ouvidas ou vividas. Experiências que nós ouvimos ou experiências que nós vivemos. Tem lugares que você conhece porque você foi até lá. Você tirou uma foto. Você tem a recordação. Mas existem lugares que você porque você ouviu falar. Então você não foi, mas você já ouviu falar. Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor? Quantos já foram no Rio de Janeiro? Quantos já tiraram uma foto no Cristo? Então você tem a memória vivida. Mas é bem verdade que todos aqui sabem que no Rio de Janeiro existe um Cristo de pedra. Por quê? Porque você ouviu, você ainda não viveu, mas você já ouviu falar sobre isso. E aí nós vamos entender que esses fatos, essas memórias estão ligadas em nós, estão em nós. Tem algum palmeirense aqui? Tem algum palmeirense? Qual é a memória que o palmeirense acessa do dia de ontem? Qual é a memória, irmão? É boa? É agradável? Porém, tem algum flamenguista aqui? São memórias diferentes. São contextos de memórias diferentes. Eu estou trazendo isso para ilustrar e para que você entenda que para ele a memória não é tão alegre e tão afetiva. Por quê? Porque você assistiu o jogo ontem? Não assistiu, mas ouviu falar do resultado. Não viveu a experiência para não sofrer mais, mas ouviu o resultado. Então, já para o flamenguista, essa memória é de alegria, é uma memória de comemoração. É bem verdade que hoje nós temos um aparelho que carregamos e estamos com ele em todo o tempo, que é baseado em armazenamento, é baseado em memória. Se você está com a memória cheia, ele te manda uma informação, correto? Ele diz: a memória está cheia, eu não posso salvar esta foto. E nesse exato momento, você precisa tomar uma decisão.
Preste bem atenção nisso que eu estou dizendo para você. O seu celular manda uma mensagem dizendo que a memória está cheia. E a partir deste momento você precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar? Voltar lá, rever as memórias, entrar no armazenamento e decidir o que eu apago ou o que eu não apago. E a partir deste momento é interessante pensar que a partir de agora você vai ter que tomar uma decisão baseada em fatos, em ocorrências vividas. Você vai escolher a foto que menos te agrada. Você vai escolher a foto do ambiente que você não gostou, porque é bem verdade que ninguém quer apagar da memória aquilo que foi gostoso, aquilo que foi prazeroso, aquilo que foi muito bom. Ninguém quer apagar da memória aquilo que traz esperança, aquilo que traz felicidade, aquilo que traz alegria. Mas todos nós queremos apagar da memória aquilo que nos traz dor, aquilo que nos traz sofrimento, aquilo que nos traz angústia, aquilo que nos traz o mal. E é bem verdade que hoje nós estamos vivendo uma crise. E qual é esta crise? Segundo a ciência, a depressão nada mais é do que uma memória presa ao passado. Você está preso ao sofrimento do passado. Estando preso e acessando uma memória de sofrimento, você não consegue olhar para frente e ver esperança. Você não consegue olhar mais para frente e ver que ainda existe uma possibilidade. Então pessoas estão amarguradas, derrotadas, trancadas num quarto escuro, vivendo 24 horas a memória de um passado de dor, de um passado de sofrimento, de um passado de abuso, de um passado que maltratou. E a partir deste momento, esse armazenamento trabalha contra essa pessoa. O que eu quero que você entenda é: o nosso armazenamento tem o poder de trabalhar ao nosso favor ou contra nós. O armazenamento que está dentro de você tem o poder de trabalhar a favor ou contra você. E aí você vai precisar escolher que tipo de armazenamento é esse que você quer viver. Eu vou citar algumas palavras e você vai entender o porquê que eu comecei dizendo que nós devemos ou nos questionamos por que estar aqui todos os domingos. Por que estar aqui todas as terças? Por que nos reunirmos para falar da palavra de domingo numa terça-feira? E agora eu trago a resposta de tudo isso para você. Porque você precisa exercitar o seu armazenamento. É bem verdade que se eu começar a falar para você que um dia existiu um menino que estava cuidando de ovelhas, que era bem pequenininho, mas que Deus já tinha uma promessa para ele, e esse mesmo menino um dia se levantou um gigante e se levantou contra o povo, e esse mesmo menino, usando uma fenda, lançou-se sobre o gigante e venceu o gigante. O que eu estou querendo dizer para você é: todas as vezes que se levantar um gigante, você tem uma memória de que um dia Deus levantou um menino escolhido, pequenininho, insignificante, mas que derrotou um gigante. É bem verdade que você vem aqui para se lembrar que um dia Deus olhou para a terra e viu que a terra não tinha mais solução. É bem verdade que Deus olhou para a terra e viu que a terra estava perdida. Mas Deus também olhou para a terra e viu um homem chamado Noé. Um homem que acreditou em Deus e na sua palavra e salvou a sua família. Então o que eu estou querendo dizer para você nada mais é de que dentro do seu armazenamento tem um Deus que, ainda que tudo lá fora se perca, Ele ainda pode livrar você e a sua família. Eu estou aqui para dizer para você que dentro desse armazenamento existem mensagens que trazem esperança para a sua vida. Existem mensagens que podem transformar a sua vida. E é interessante que nós devemos buscar estas lembranças.
E a Bíblia vai nos dizer sobre essas lembranças. E eu vou citar alguns versículos para contextualizar tudo aquilo que eu estou falando e deixar biblicamente baseado tudo aquilo que eu estou falando. Você precisa olhar com mais carinho para as lembranças que você tem trazido para a sua vida. Você precisa olhar para isso com mais cuidado. Você precisa entender que essas memórias têm que servir para trazer esperança para a sua vida. Essas memórias têm que servir para mostrar o quanto o Deus que você serve é grande. O quanto o Deus que você serve já fez por você. Pedro vai dizer, em 2 Pedro 11:12, vai dizer assim: por isso, sempre hei de lembrar-vos das coisas, ainda que já sabeis. Tenho por justo, quando estiveres no tabernáculo, despeitar-vos com lembranças. Olha que interessante o que Pedro está dizendo. Eu sei que vocês já sabem, mas eu preciso vir aqui e fazer com que vocês se lembrem de tudo que Deus já fez e ainda pode fazer para com a vida de vocês. O mesmo Pedro, em 2 Pedro 3:1, vai dizer: para que com essas cartas despertar a vossa mente sincera por meio das lembranças. Olha que coisa maravilhosa e rica Pedro está dizendo. Para com essas cartas despertar a vossa mente sincera por meio das lembranças. Você precisa estar aqui, porque aqui é pregada uma palavra que precisa ser lembrada no teu coração. Você precisa se lembrar desta palavra. Judas 1:17 vai dizer assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que lhes foram preditas pelos apóstolos. É necessário que nós lembramos das palavras que todos escreveram. É necessário que nós lembramos da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite: alimente o seu armazenamento com a palavra de Deus. Comece a alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Se você levanta de manhã assistindo um jornal ou pegando o celular, pare de fazer isso. Comece alimentando o seu armazenamento com as coisas de Deus. Entregue o seu devocional a Deus. Entregue a sua primeira hora do dia a Deus. Esqueça o Instagram, esqueça o WhatsApp, esqueça os problemas do mundo lá fora, porque eles não trazem esperança para a sua vida. É necessário que você se apegue à palavra da esperança, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que liberta. É necessário que você faça isso, porque 1 Coríntios 15, 1 e 2 diz assim: vos lembro o evangelho que vos anuncieis, pelo quais também sois salvos, se os mantiveres na memória. Vos lembro o evangelho que vos anuncieis, pelo qual sois salvos, se o mantiverem na memória. O evangelho só faz efeito se ele estiver aqui, na sua memória, 24 horas por dia. Você precisa entender que você é salvo. Você precisa entender que esse evangelho é tudo que você precisa. Lembrar das palavras, e aí nós vamos entrar no Novo Testamento. Nada mais, nada menos do que quando o meu e o seu Jesus veio. Você consegue entender que o meu e o seu Jesus veio tão somente para nos proporcionar memórias? O meu e o seu Jesus foi a pessoa, o ser humano que habitou aqui, que deixou as melhores memórias.
Porque o meu e o seu Jesus, ele começa entrando num casamento, e naquele casamento acaba o vinho, acaba a alegria. E o meu e o seu Jesus, quando entra nesse casamento, ele entende o papel dele e fala: ei, eu não estou aqui em vão, eu vou deixar uma memória. Qual é a memória? De que um dia uma água se transformou no melhor vinho. O meu e o seu Jesus, ele é o Deus que transforma água em vinho. Ele é o Deus do impossível. É bem verdade que o meu e o seu Jesus, entendendo que nós precisávamos desse armazenamento, dessa quantidade de memória, ele vai nos trazer uma verdade que existe uma mulher sofrendo há 12 anos de um fluxo de sangue contínuo. Existe uma mulher que está sofrendo muito por estar com um sangramento, mas o dia que ela se encontra com Jesus, ela passa a destruir uma memória de 12 anos de sofrimento por uma memória de cura, por uma memória que trouxe a ela tudo o que ela precisava. É bem verdade que o meu e o seu Jesus, ele está pregando para uma multidão, e de repente ele entende que essa multidão está com fome. E aí é muito interessante que o meu Jesus, como maravilhoso, como príncipe da paz, como conselheiro, como Deus forte, ele vai entender que aquelas pessoas necessitam ser alimentadas. E aí Jesus pergunta: o que nós temos para dar para essas pessoas? O que nós temos para alimentar? E aí, quando nós vamos ver o texto, as pessoas não entendem a necessidade e dizem para Jesus: nós só temos 2 pães e 5 peixinhos, nós só temos pouca coisa para alimentar essa multidão toda. Mas o meu e o seu Jesus veio para provar que não existe escassez, que o meu e o seu Jesus veio para provar que independente do que você ele transforma e multiplica. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Então ele pega o pão e o peixe e alimenta uma multidão, trazendo uma memória de multiplicação. Então, se você veio aqui nesta noite e precisa de uma multiplicação para a sua vida, você veio no lugar certo, porque o meu e o seu Jesus é um Deus que multiplica, é um Deus que transforma cenários. Ainda que a conta seja pequena, o meu e o seu Jesus é capaz de multiplicar aquilo que nós temos. É interessante lembrar que Jesus se depara com um homem que está com a sua filha enferma. E o meu e o seu Jesus é especialista em deixar memórias. E aí, todas as vezes que o pai está desesperado e procura a cura para a sua filha, o meu e o seu Jesus transforma esta cura em uma memória. Então, se você conhece alguém que precisa de cura, o meu Jesus pode fazer por esta pessoa. O meu Jesus pode. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Para que você tenha na sua memória que o Deus que você serve é o Deus do impossível, que o Deus que você serve é o Deus que pode fazer todas as coisas. É um Deus que nós guardamos na memória. E para finalizar essa questão da memória, é muito bonito de ver que o meu e o seu Jesus perde um amigo chamado Lázaro. E o meu e o seu Jesus, ele é um Deus sobrenatural. E qual é a memória que Jesus quer deixar aqui para nós? Ainda que já faça muito tempo que está morto, o meu e o seu Jesus é aquele que pode ressuscitar.
O meu e o seu Jesus é aquele que pode ressuscitar. Então, se você precisa trazer algo à memória, traga um Jesus que, ainda que esteja morto, Ele pode ressuscitar. Não é impossível para esse Deus. Eu fico olhando Jeremias dizer isso para o povo, e eu fico a pensar: se Jeremias tinha propriedade para dizer de um Deus que já tinha feito tantos milagres, imagina eu e você, que conhecemos um Jesus que cura, que liberta, que batiza, que transforma e que ressuscita. Nós temos esperança. Nós temos a viva esperança. Jesus é a nossa viva esperança. Lucas 22:19 vai dizer assim. É interessante que nós vamos lembrar de alguns textos que diz assim, João 14:26. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tem dito. Jesus veio para nos ensinar, e Jesus veio para fazer lembrarmos da sua palavra. Então é por isso que nós nos reunimos aqui. E é interessante essa questão da lembrança, que a minha e a sua Bíblia vai dizer que todas, primeiro domingo em algumas, segundo em outras, nós viemos para aqui para celebrar a Santa Ceia. Nós viemos aqui para se lembrar do corpo de Cristo. Nós viemos aqui para fazer aquilo pelo qual Cristo nos ordenou. Fazer isto em memória de mim. Você entende o quanto é importante você trabalhar a sua memória? É por isso que a Santa Ceia vem para trazer tudo aquilo que Cristo passou. E nós pegamos um copo de suco de uva e simbolizamos na nossa memória aquilo que nós não vivemos, mas nós ouvimos dizer que aquele sangue derramado na cruz do Calvário foi por mim e por você. Que aquele sangue jorrando de dor e sofrimento foi para que eu e você não sofresse, porque está escrito em Isaías: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados pelo sofrimento de Cristo. É necessário que eu e você entramos aqui para entender que não merecemos nada disso, mas que a graça de Cristo nos alcançou, e por isso estamos aqui vivenciando as memórias de Cristo na cruz do Calvário. É interessante que tudo isso nos faz e nos traz uma reflexão. Como a Santa Ceia, o pão simboliza o corpo que foi chicoteado, que foi sofrida de forma gigantescamente por causa de mim e de você. Essa memória, e a gente vai entender o poder da memória. Quantos assistiram a Paixão de Cristo? Quantos choraram vendo a Paixão de Cristo? Imagina você estar lá vivenciando tudo aquilo. Imagina você vivenciar tudo aquilo. Você, através de imagens, você conseguiu sentir e ver a dor de Cristo. E aquilo te trouxe uma memória de sofrimento, de entender a dor de Cristo por mim e por você. Então, o que eu quero te dizer nesta noite nada mais é de que você precisa começar a acessar as memórias que Cristo deixou para você. Esqueça o seu passado de dor, porque Cristo tem uma renovação para a sua vida.
Eu preciso que você entenda que a dor ela existiu, mas a memória que Cristo tem para a sua vida é muito maior, é muito melhor. Cristo é a esperança viva da sua vida. Você precisa acessar isso todos os dias. Você precisa vivenciar isso todos os dias, para que haja esperança. E é muito interessante que, falando tudo isso, nada mais é do que quando chega um diagnóstico ruim, você lembrar que o Deus que cura ainda vive, que o Deus que liberta ainda vive. Então, que a tua esperança possa estar renovada em tudo aquilo que Cristo já providenciou em memória para a sua vida. É tão gostoso lembrar o dia que Cristo nos escolheu. Quantos têm essa memória? Do dia que a paixão realmente de Cristo te encontrou. O dia que o amor e a graça te constrangeu. O dia que você entendeu que você não tinha nada, e o que o seu nada para Ele era tudo, e tudo o que Ele queria era transformar a sua vida, era te dar memórias de esperança. O dia que você levantou a sua mão e disse sim para Jesus: eu não aguento mais o sofrimento desse mundo, eu escolho Cristo, eu quero renovar as minhas memórias, porque tudo que tem aqui dentro é só dor e sofrimento. Mas a partir de agora eu quero vivenciar, eu quero armazenar tudo aquilo que a palavra de Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E é muito interessante tudo isso, porque seja qual for a memória, seja qual for o armazenamento, o meu e o seu Jesus tem poder para atuar sobre ela. E é interessante dizer que eu falei que a memória nossa é uma memória biológica. E o vício, ele trabalha dentro do biológico do viciado. Ele está biologicamente afetado. Mas eu não sei você, mas eu conheço de perto um Jesus que entra na Cracolândia e transforma uma memória de destruição numa memória de esperança para muita gente. Quantas pessoas não estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que foram uma memória fracassada, mas que hoje carregam uma memória de esperança para o mundo? Quantas pessoas? E aí você vai entender o poder de tudo isso quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Para e pensa o que Jesus usou. Nada mais, nada menos do que a memória. Jesus começa a dialogar com ela e ela confessa para Jesus algo que está guardado lá dentro, que é algo que Jesus nem fala, ela mesmo coloca para fora, dizendo: ei, eu tenho 6 maridos, mas nenhum deles é meu. E Jesus fala: verdadeiramente, você falou a verdade. Verdadeiramente, você acessou uma memória de verdade. Mas eu tenho uma outra memória para você viver. Chega desse passado de dor e sofrimento. Venha beber do poço da água. Venha experimentar uma memória que cura. Uma memória que pode transformar a sua vida. E você vai ser transformado por esta memória. Rocha Music, pode já se preparar.